primeiro ano? Então, o exemplo 12. O que diz o exemplo 12? O exemplo 12 está dando pra gente aí uma tabela, né, de posições e velocidades de um automóvel que está em movimento retilíneo uniformemente variado, isso o problema nos fala, em função do tempo, ou seja, esses valores de velocidade e posição dependem do tempo. E pede pra gente responder 4 itens, A, B, C e D. A letra A pede para construir o gráfico da posição para o automóvel. Então, num plano cartesiano, o meu eixo horizontal vai ser o tempo, porque é a minha variável independente, e o meu eixo vertical vai ser a posição, que é a minha variável dependente. Já indiquei aqui que essa posição é medida em metros, conforme a tabela, e o tempo está em segundos, conforme a minha tabela. Aí a gente tem que ligar os pontos, né? Para o instante zero, a posição inicial é 0, então eu vou escrever aqui em caneta rosa. Ah, desculpa, esqueci de colocar. No ponto onde os dois eixos se cruzam, eu tenho o ponto 0. Vou colocar os valores aqui do tempo, então vou utilizar uma escala de 1 em 1 para o tempo. 1, 2, 3, 4 e 5. E para as posições, eu vou utilizar uma escala de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70. A escala da posição já estava escrita porque a professora, na hora que estava montando aqui, se perdeu um pouquinho no tamanho do eixo vertical. Mas, enfim, vai ficar bom para vocês enxergarem aí. Agora a gente faz a ligação dos pontos, né? Quais são os pontos que eu vou ligar? Tempo com posição, tá? Primeira linha com a terceira linha. 0 para 0, então no instante 0 ele parte do nosso referencial. No instante 1 a posição é 19, então tá mais ou menos aqui. No instante 2 a posição é 36, então tá mais ou menos aqui. No instante 3, a posição é 51, então vai estar mais ou menos aqui. No instante 4, a posição é 64, então vai estar mais ou menos... Opa, me perdi. Régua. Mais ou menos aqui. E no instante 5, a posição é 75. Aqui. Olha só, se eu tentar colocar a régua aqui, eu não consigo unir todos os pontos, né, o máximo possível. Nem por cima, tentando pegar os 3 primeiros aqui, que é quase uma linha reta, mas os 3 últimos fogem. E nem se eu conseguir alinhar os 3 lá de cima, eu não consigo, os de baixo. O que significa isso? Significa que esse gráfico aqui, da posição pelo tempo, não é uma linha reta, é uma curva. E é uma curva que tem uma característica bem peculiar, é uma parábola. Por quê? Porque o gráfico da posição pelo tempo para objetos que estão em MRUV é um gráfico de uma função de segundo grau, ou seja, o tempo, a variável independente, no nosso caso aqui o tempo, vai estar elevado ao grau 2. Então, a melhor curva para unir esses pontos aqui é uma parábola. Ela é bem suave aqui, ó. Mas a gente traça uma curva tentando pegar todos os pontos possíveis. Tá vendo que ela é levemente curvada, né? Aí tá, letra A. Letra B, escreva a função da posição para o automóvel. Para escrever a função da posição, a gente precisa saber qual é a velocidade de partida e qual que é a aceleração desse automóvel, tá? A função da posição para um objeto em MRV é essa daqui, ela sempre vai ter essa cara. Posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa equação aqui é conhecida
popularmente, vamos dizer assim, pelos vestibulandos como sorvetão, tá? Então, o que representa, né, cada uma das letrinhas? Posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração e tempo ao quadrado. A gente precisa determinar qual que é a velocidade de partida, qual é a velocidade inicial desse objeto, ou seja, qual é a velocidade no instante igual a zero. No instante igual a zero, a tabela nos dá esse valor, velocidade é igual a 20. Então, eu só vou escrever aqui, velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. A tabela nos dá diretamente o valor da aceleração? Não, mas a gente pode tentar determinar lá analisando a tabela ou matematicamente. Matematicamente, a aceleração é variação de velocidade no intervalo de tempo. A aceleração vai ser igual. Quanto que variou a velocidade para sair de 20 e para 10? Variou 10, né? Só que ela caiu, ela decresceu, então menos 10. Quanto tempo levou para essa queda acontecer? 5 segundos. A aceleração vai ser igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. A gente percebe isso, né? Que a velocidade está caindo de 2 em 2. Isso significa que a aceleração é igual a menos 2. Porque se está caindo, significa que esse objeto está perdendo velocidade, ele está freando. Se esse objeto está freando, significa que ele tem um movimento retardado. A gente pode ver isso aqui, ó, pela curva dessa parábola. Se a gente continuasse, ela ia ser com concavidade para baixo. Se fosse uma parábola com concavidade para cima, aí a gente estaria falando de um movimento acelerado. Então, para terminar a letra B, agora eu tenho que substituir esses valores todos lá na equação. Ah, esqueci de falar, a gente também precisa dar a posição inicial, né? A posição inicial é dada pela tabela, no instante zero. Então, o S0 vale 0 metros. Então, vamos lá. A equação, então, vai ficar S é igual a 0. Os sinais da velocidade inicial e da aceleração eu vou colocar por último, tá? Velocidade inicial vai ser 20 vezes o tempo. O tempo a gente não substitui. A aceleração vale 2 dividido por 2 dividido da equação vezes o tempo ao quadrado. Agora vamos analisar. A aceleração a gente já tem o valor, né? O sinal é negativo, veio lá da equação e a gente já analisou dizendo que essa velocidade decrescia. O sinal da velocidade inicial é em relação ao movimento ser progressivo ou retrógrado. Olha só, a velocidade está sempre positiva, né? Se essa velocidade está positiva, mas ela está decrescendo, significa que velocidade é maior que zero e as posições são maior que zero, então o nosso objeto aqui está em um movimento progressivo. Então, o sinal da velocidade vai ser positivo, tá? Só para arrumar, para tirar esse zero daqui, porque ele não precisa aparecer, a posição vai ser igual a 20 vezes o tempo menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes t ao quadrado, t ao quadrado. Professora, se o problema desse a equação pra gente e pedisse quem é a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. A posição inicial é só comparar, se aparece um valor que esteja sozinho, que não esteja junto com o tempo. Nesse caso aqui, não aparece nenhum valor que esteja sozinho, né? Todos estão acompanhados do tempo. Então, a nossa posição inicial ia ser zero. A velocidade é o valor que está acompanhado do t elevado a 1. Então, aqui no nosso caso, 20. Velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. A aceleração é o valor que está acompanhado do tempo ao quadrado, sempre multiplicado por 2. Então, a nossa aceleração aqui seria menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. A letra C pede para calcular a posição quando o tempo for igual a 15 segundos. Então, vamos lá. Posição é igual a 20 vezes o tempo menos
tempo ao quadrado. E a gente vai substituir t igual a 15. Posição é igual 20 vezes 15 menos 15 ao quadrado. Resolve as multiplicações. 20 vezes 15 vai ser igual a 300. Menos 15 ao quadrado, 225. A posição vai ser igual. 300 menos 225, 75 metros. Olha só que interessante, né? A posição, quando o tempo for igual a 15, vai coincidir com a posição quando o tempo é igual a 5 segundos. O que isso significa, será, né? Vamos passar para a letra D e depois a gente volta nessa questão aí. Letra D pede para classificar um movimento. Então, o nosso movimento, ele é um movimento acelerado ou retrógrado? Ele é um movimento retrógrado, né? A aceleração é negativa. Retrógrado não. É um movimento acelerado ou retardado? É um movimento retardado, porque essa aceleração é negativa. Então, retardado. O que significa será essa posição ser igual a 75 metros? Essa posição de 75 metros, ela pode ser interpretada da seguinte forma, primeiro ano. Eu posso interpretar ela da seguinte maneira. Esse objeto, ele continua o seu movimento e vai desacelerando aqui até a velocidade dele chegar a zero. Em um determinado momento, ele começa a retornar. E num momento, quando o instante de tempo é igual a 15, significa que ele passa pelo mesmo ponto, 75 metros, que ele passou quando o instante de tempo era igual a 5 segundos. Então, a gente pode imaginar o seguinte: eu posso ter lançado uma bola para cima, na direção vertical. Essa bola foi, chegou em determinado ponto lá em cima, que é o ponto máximo dela, parou e retornou para o chão, tá? Então, pode ser interpretado desta forma. Ou o veículo foi, por exemplo, até um determinado ponto, vamos dizer que eu saí de casa, fui até o Shopping Miller e retornei pelo mesmo caminho. Então, eu vou passar por todas as posições de forma igual. É esse um dos significados dessa posição ser a mesma, só que em instantes de tempos, né, diferentes.